Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento dia 4/10/2024. O cenário que a gente teve aqui no dia 4 foi cenário de indecisão, após o movimento de baixa dos vendedores. Nos 60 minutos a gente pode ver que o mercado falha de dar continuação na queda, né? Vindo testar essa região de fundo rompido. Nos nossos estudos aqui ontem no fechamento, a gente já tinha comentado que nessa região que o mercado estava, para ele poder continuar, né? Aqui poderia ficar microlateral, por conta de ambas as forças, né? Tanto de comprador quanto vendedor, porque é uma região de interesse muito forte no passado, né? Como explicado aqui, ó, uma região de topo, que quando o mercado rompeu, chegou valorizando, ó, tá vendo? Regiões de topo, regiões de fundo importante. Como a gente pode ver aqui hoje, o mercado faz o cenário que a gente desenhou e explicou, né? Nos nossos estudos diários, a gente tinha essa análise, né? Para poder analisar o que o mercado fez aqui hoje. O mercado vem buscar essa primeira região de topo, já no começo do dia, que são estruturas micro, né? Então, se você não estiver atento, não souber interpretar essas regiões, você fica com viés errado e isso pode te custar caro, né? Dependendo das regiões, né? Por quê? Porque tinha Pearl na sexta-feira, notícias fortes, né? Como a gente pode observar, só essa notícia de Pearl acabou gerando um candle de 961 pontos. Então, dependendo de onde você entrava aqui, ó, você tomar um stop de R$ 1.000 com 5 contratos, né? Esse seria seu prejuízo, né? Dependendo do ponto onde você tivesse. Tipo, se você tivesse comprado nessa região, seu stop ia estar aqui, né? Ou lá no fundo. Mas se você tivesse sem stop, no mínimo você teria tomado R$ 800 de prejuízo aqui. Mesma coisa, né? Aqui, né? Então, tem que saber identificar exatamente os alvos. Né? Então, na sexta-feira, o mercado, o cenário que a gente teve aqui também, teríamos o cenário dessa outra FIBO, né? Aqui, do dia, depois do rompimento. Se a gente fosse vir por essa FIBO, né? Que é a FIBO que a gente estava rastreando, o interesse comprador-vendedor. Essas aqui eu posso deixar no V1. Aqui, ó, após o mercado romper esse cenário aqui, ó, a gente vê que ele chega quase na região de gap. Ele não buscou a região de gap ontem na quinta-feira. Ele só foi buscar, ó, na sexta-feira, tendo regiões, né, de FIBO, fundo, gap, regiões de realização, né? Número bola aqui atrás, ó, como a gente pode ver, né? Então tudo isso fez com que o mercado tivesse compradores nessa região, que é a região de suporte também, né? Uma briga entre suporte e resistência. Então criando hoje esse cenário lateral, né? Então no começo do dia a gente vê que compradores tentam acelerar aqui nessa região. Eu vou deixar em 5 minutos, fica mais fácil de a gente poder interpretar qual que foi o cenário. Deixa eu só ajeitar. Então aqui, a gente sabe que teria essa região de topo, nessa daqui que a gente já vê que o mercado sente. O mercado trava no começo do dia nessa região, né? Por conta que a gente também teria outra FIBO. Após esse impulsão, a gente vê que ele trava 50%. Só que após o mercado falhar, né? O mercado falha compradores, né? De romper a região de topo, tenta buscar a região de fundo, compradores tentam novamente, mas entra a força vendedora, puxando o preço até a região de FIBO, gap, né? Como a gente pode ver. Após esse cenário de vendedores não dar continuidade, aqui também teve outra FIBO, que foi exatamente na região que o mercado segurou. A gente vê que ele falha aqui, ó, dentro dessa região. Após esse cenário de falha, o mercado faz um novo reteste nessa região aqui, ó, de fundo, né? Então aqui ainda a gente estaria imaginando o cenário vendedor, né? Que seria esse. A gente vê que ele falha. Entra a força vendedora após o mercado atingir a região de FIBO aqui, né? Só que nessa queda o mercado não consegue dar continuidade. E após essa falha, né, dos vendedores aqui nessa região, entra a força compradora novamente, tentando buscar a região de topo, né? Mas a gente vê que o mercado só trabalhou, ó, dentro desse cenário aqui, após já ter andado no começo do dia, né? Se a gente colocar no gráfico de 15 minutos, a gente vê 15, vamos ver 30, 60. Ó, analisando o gráfico de 60 minutos, ó, vou deixar desenhado aqui, ó. 60 minutos, essa foi a máxima e essa foi a mínima. Colocando 15 minutos, ó, o mercado não conseguiu passar desse cenário, ó, nos 5 minutos, ó. Ele não conseguiu passar no que ele fez no começo do dia, ó, tá vendo? Olha o tanto de negociação que teve. Mas 60 minutos foi a máxima, né? Ele ficou brigando entre mínima e máxima, né? Do dia, né? Mas teria uma explicação que era máxima, tentou romper, falhou. Veio buscar fundo para dar continuidade, falhou. Então o mercado ficou trabalhando na região da lateralidade, né? Então esse foi o cenário que o mercado fez. Aqui, pelo cenário que a gente tem, e probabilidade é de mercado ainda continuar de queda, mas temos que ficar sempre atento a outro cenário que o mercado pode fazer. Por quê? Nesse cenário aqui, temos que ver se o mercado vai fazer esse fundo mais alto. Ele fazendo esse fundo mais alto, ele até pode voltar a fazer uma correção mais profunda, podendo voltar lá para buscar o topo, né? Como a gente tem região de gap aqui. Mas caso o mercado perder, né, compradores não tiver força nessa região, a gente sabe que o primeiro alvo é fundo ou até alvo de 61%, de 78% aqui abaixo, que vai estar visando a retração de toda essa perna, né, que esse mercado está fazendo aqui, ó. Então, essa seria o primeiro alvo que a gente tem aqui, né, da FIBO. Teríamos esse, então teríamos esse daqui primeiro alvo, né, ó, vou deixar de azul. E teríamos esse outro aqui também, né, ó, metade desse movimento.
que seria o alvo dos vendedores, né? Aqui também eu enxergo de uma outra forma também, que pode ser a falha de topo, o mercado também tem essa região. Então, esse daqui é um cenário que me deixa esperto com ele, porque a gente sabe que no macro aqui, ó, ele tá do mesmo jeito, né? Aqui na visão macro aqui, ó, ele também tá numa macrolateralidade, né? Então, trabalhando dentro desse cenário, eu já vou ficando atento, né? Então, esses são os possíveis cenários que a gente tem para compradores e vendedores, né? Se for mapear pela região de Fibo, se o mercado tiver força de voltar para dentro, a gente sabe que tem essa outra região de fundo aqui, ó, o mercado vir testar, que confere com a região de Fibo, né, dessa região. E caso o mercado continuar essa queda, a gente tem esse primeiro espelhamento, a gente vê que dá a região de fundo, passando o fundo, temos mais região para baixo. Mas claro que o mercado, como a gente pode ver, não é assim que funciona, né? Ele tem alvos, mas muitas vezes não faz no dia, né? Como a gente pode ver aqui, o mercado por conta de... Deixa eu deixar na... Ó, aqui mesmo, no dia anterior. Ó, a gente vê que por conta de 81 pontos, ou que seja, 199 pontos para atingir o alvo, ele chegou a voltar 1.048 pontos. Então, dependendo de onde você tivesse entrado aqui, embaixo, e tivesse inventado de deixar aberto, por causa de 300, vamos colocar se fosse 5 contratos, por causa de R$350 de buscar de alvo, você teria tomado um stop ou um prejuízo, ou teria que aumentar a operação de R$1.000, né? Mas já estando ciente, o mercado poderia voltar até essa outra região de topo aqui atrás, né? Porque estaria vendo desse cenário. Então, por conta de buscar R$300, então você tem um stop de R$2.000, até 3, 5, R$3.000 aqui, né? Em cima, né? Então, esse é o que tem que ficar atento com o mercado, né? Comprar ou vender conforme estiver na região exata, né? Que você souber identificar onde foi a falha, tanto de comprador, né? Se for região de vendas, quanto de vendedores, se for região de compra, né? Então, esse foi o fechamento do dia 4/10/2024.